3 dias, 3 noites, sem descanso. O que parece apenas cansaço, na verdade se transforma em algo muito mais grave. Depois de certo ponto, o sono deixa de ser uma escolha. Ele se torna uma necessidade biológica. Neste vídeo, você vai entender o que acontece com seu corpo, sua mente e sua percepção da realidade quando o sono é retirado por completo. E o mais assustador, alguns efeitos começam antes mesmo das 24 horas. Antes de continuar, diga nos comentários qual foi o maior tempo que você já ficou sem dormir. Nas primeiras horas, o corpo ainda tenta fingir que está tudo bem, mas internamente o equilíbrio começa a se perder. A atenção começa a falhar. O cérebro tem dificuldade em manter foco contínuo. Você lê a mesma frase várias vezes e não entende. Tarefas simples exigem esforço excessivo. Reflexos mais lentos. O tempo de reação aumenta. Isso afeta dirigir, atravessar ruas, digitar, reagir a estímulos rápidos. É por isso que a privação de sono é tão perigosa quanto o álcool. Memória de curto prazo prejudicada. Você esquece o que acabou de fazer ou dizer. Perguntas são repetidas, objetos são perdidos com frequência. Irritabilidade e mudanças de humor. O cérebro perde a capacidade de regular emoções. Pequenas coisas causam raiva exagerada. O autocontrole diminui. Decisões ruins. O cérebro cansado escolhe o caminho mais fácil, não o mais inteligente. Isso leva a erros, impulsividade e escolhas arriscadas. Com 24 horas sem dormir, você ainda parece funcional, mas já não está. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, pois ele ajuda o YouTube a entender que você gostou e quer mais conteúdo como esse. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Após cerca de 20 horas acordado, algo curioso acontece. O cérebro começa a ter microapagões. São lapsos de poucos segundos em que partes do cérebro literalmente desligam, mesmo com os olhos abertos. A pessoa continua em pé, mas não está totalmente consciente. É aqui que acidentes começam a acontecer. Microapagões, quando o cérebro desliga sem avisar. Após cerca de 18 a 24 horas, começam os microapagões. O que são microapagões? São lapsos de 1 a 10 segundos em que partes do cérebro entram em modo sono. Os olhos podem ficar abertos, a pessoa continua em pé ou sentada, mas não há consciência real. Durante esse tempo, o cérebro não processa informações, reflexos desaparecem, o risco de acidentes dispara. É como se o corpo estivesse acordado, mas a mente não estivesse mais ali. Aqui, o corpo entende que algo está muito errado. Tremores leves, causados por desequilíbrio neurológico e excesso de cortisol. O sistema nervoso perde estabilidade. Dores musculares. Sem sono, os músculos não se recuperam. Ácido lático se acumula. O corpo dói como se tivesse feito esforço extremo. Peso nos olhos e ardência. Os olhos ficam secos e doloridos. Piscadas ficam mais lentas. A visão começa a falhar. Visão embaçada. O cérebro tem dificuldade em interpretar imagens. Letras parecem dançar. Objetos perdem nitidez. Concentração quase inexistente. Manter uma linha de pensamento se torna extremamente difícil. O cérebro escorrega o tempo todo. Aqui, o corpo não está mais apenas cansado. Ele está resistindo. Esse é um dos pontos mais perigosos. Confusão mental. Pensamentos se embaralham, frases perdem sentido, a lógica começa a falhar. Sensação de estar fora do corpo. Muitas pessoas descrevem como se estivessem observando a si mesmas. É um mecanismo de defesa do cérebro. Emoções descontroladas. Choro sem motivo, raiva repentina, medo intenso. Ansiedade extrema. O corpo permanece em alerta constante, o coração acelera, a respiração fica irregular.
O cérebro começa a desconectar você da realidade para suportar o estresse. Entre 40 e 48 horas, o cérebro já não consegue separar sonho e vigília. Sombra se movendo. Visão periférica cria movimentos inexistentes. Sons que não existem. Sussurros, estalos, passos. O cérebro preenche o silêncio com ruído. Objetos respirando. Paredes parecem pulsar. Objetos parecem se mover lentamente. Sensação de presença. A impressão de que alguém está por perto, mesmo estando sozinho. Isso acontece porque o cérebro precisa sonhar e começa a fazer isso acordado. Aqui entramos em uma fase crítica. Alucinações visuais claras. Pessoas veem rostos, animais ou figuras humanas. Essas imagens parecem reais. Vozes inexistentes, chamadas pelo nome, conversas indistintas, ordens. Perda total da noção de tempo. Minutos parecem horas, horas passam em segundos. Dificuldade para falar, frases quebradas, palavras erradas, raciocínio lento. Paranoia. Sensação de perseguição, desconfiança extrema, medo constante. O cérebro está funcionando em modo de falha. Enquanto a mente colapsa, o corpo enfraquece. Queda das defesas. Células de defesa diminuem drasticamente. Inflamações aumentam. O corpo entra em estado inflamatório constante. Maior risco de infecções. Vírus e bactérias encontram menos resistência. Pressão arterial elevada. O coração trabalha forçado por dias. Mesmo após dormir novamente, o corpo pode levar dias ou semanas para se recuperar. Após 3 dias sem dormir, alucinações intensas e constantes não são mais esporádicas. Elas dominam a percepção. Delírios. Crenças irreais parecem verdade absoluta. Falhas graves de memória. A pessoa não lembra o que fez minutos atrás. Comportamento imprevisível. Risco para si e para outros. Colapso emocional. Choro intenso, pânico, sensação de fim iminente. PENI. O corpo entra em um estado onde qualquer estímulo pode causar um colapso maior. O sono não é apenas descanso. Ele é o botão de reinicialização da mente humana. Sem ele, o cérebro perde o controle, mistura a realidade com sonho, entra em modo de sobrevivência. O corpo tenta avisar com cansaço, depois com dor, depois com confusão. E quando nada disso funciona, ele força a parada. Ficar acordado por 72 horas não é uma prova de resistência. É uma demonstração clara de que o corpo humano tem limites. Ignorar o sono é como dirigir um carro sem manutenção, sem combustível e sem freios. Uma hora ele vai parar. A pergunta final não é quanto tempo você consegue ficar sem dormir, mas sim quanto tempo seu corpo vai aguentar antes de cobrar. Boa noite, e desta vez, durma.